Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas que você encontra na rua não está realmente viva. Elas são cadáveres psicológicos, caminhando em trajes elegantes, cujo único oxigênio é a opinião dos outros. Elas passam a vida inteira implorando por um aplauso, uma curtida, um aceno de aprovação. O homem moderno transformou a própria mente em um tribunal. Tribunal esse, onde os juízes são completos estranhos. Mas hoje, nós vamos fechar as portas desse tribunal. Eu não vim aqui te ensinar a ser confiante. Eu vim te ensinar a não precisar do mundo para validar a sua existência. Se você tem estômago para o que está no escuro, acomode-se. A autópsia da fragilidade humana vai começar. Este vídeo vai explorar o que ninguém nunca te contou e de um jeito que jamais nenhum outro vídeo te mostrou. Mas antes eu preciso te pedir uma coisa. Abra a sua própria mente e deixe escorrer pelo ralo todas as instalações que a sociedade imputou a você para você ter uma imersão e entendimento profundo de tudo que examinaremos aqui. Precisamos nos lançar sobre o olhar do abismo no qual a sociedade não quer que você olhe. A grande farsa da autoajuda. Abra qualquer livro moderno sobre o sucesso. Assista a qualquer palestrante motivacional, de dentes alinhados e terno excessivamente engomado. O que eles te vendem? Uma ilusão higienizada. Eles dizem: acredite em si mesmo, sorria para o espelho, repita palavras doces de afirmação. Isso não é autoconfiança. Isso é sedativo para mentes medíocres. É colocar um curativo de algodão em uma artéria rompida. A sociedade quer que você seja confiante, apenas o suficiente para produzir para o sistema, mas frágil o suficiente para precisar da aprovação dele para respirar. Eles criaram uma geração de viciados em aplausos, vampiros emocionais que secam se não forem validados pelo olhar do vizinho, do chefe ou de um algoritmo. Mas você não veio aqui atrás de anestesia. Você veio atrás da verdade cirúrgica. Que a verdade, meu caro ouvinte, é sempre escura, fria e elegantemente implacável. Bem-vindo à autópsia da mente humana. A anatomia da dependência humana. Para entender a verdadeira confiança, precisamos primeiro diagnosticar a doença. Por que a maioria das pessoas desmorona quando o silêncio se instala? Porque elas sofrem de horror vacui, o medo do vazio. Elas não têm um eu interior. Têm apenas um amálgama de expectativas alheias. Pense naquilo que a psicologia convencional chama de autoestima. Que termo patético! A própria palavra estima sugere uma avaliação, um preço. Se você tem autoestima, você colocou um preço na sua cabeça e está esperando que o mercado social decida se você vale muito ou pouco. O indivíduo comum é como um ator que esqueceu o roteiro e passa a vida olhando para a plateia, implorando com os olhos para que alguém sopre a próxima fala. Se a plateia vaia, ele morre por dentro. Se a plateia silencia, ele entra em pânico. Se formos falar verdadeiramente a psicologia sombria, não se importa com a sua autoestima. Nós buscamos algo muito mais nobre e perigoso: a soberania ontológica. A condição de ser o único juiz, júri e executor da sua própria realidade. O soberano não se importa se o mercado flutua, porque ele não está à venda. Pergunte-se, na quietude da sua mente, se todas as pessoas que você conhece desaparecessem hoje e suas redes sociais fossem apagadas para sempre, quem restaria sob a sua pele? O imperador de um reino deserto ou um servo chorando pela falta de um senhor? O teatro da mente e as 3 leis da soberania. Para erguer essa soberania do chão de gesso
da sua antiga personalidade, você precisa aplicar 3 leis fundamentais da penumbra, leis que os fracos chamariam de frias, mas que os fortes chamam de libertação. Primeira lei: a desvalorização do olhar alheio. O homem comum busca ser compreendido. O homem soberano busca ser inevitável. Entenda uma coisa de uma vez por todas: a opinião da maioria sobre você não é baseada em quem você é, mas nas próprias frustrações e limitações deles projetadas nas suas costas. Tratar a opinião alheia com reverência é o mesmo que pedir para um cego avaliar a beleza de uma pintura. É um contrassenso intelectual. Segunda lei: o culto ao mistério. A autoconfiança moderna é barulhenta. Ela grita suas conquistas na esperança de causar inveja. A confiança sombria é silenciosa como o nevoeiro de Londres. Quando você abre mão da necessidade de provar o seu valor, você adquire uma força magnética. Nunca se justificar. Nunca dê explicações desnecessárias. Quem se explica se submete. Quem silencia domina o espaço. Terceira lei: o abraço à escuridão interna. A autoajuda diz para você esmagar seus defeitos. A psicologia sombria diz para você domesticá-los. Seus impulsos mais profundos, sua ambição, seu orgulho, sua capacidade de agressividade recalculada, não são monstros a serem trancados no porão. São os cães de guarda da sua dignidade. Um homem que não é capaz de ser perigoso nunca será verdadeiramente confiante. Ele é apenas inofensivo. E há uma diferença abissal entre ser virtuoso e ser incapaz de reagir. Analogias do abismo. Deixe-me lhe apresentar uma analogia que você jamais encontrará nos manuais de psicologia barata. Imagine um mergulhador de águas profundas. Ele desce a centenas de metros abaixo da superfície, onde a luz do sol é um mito e a pressão da água é capaz de esmagar o aço. Como ele sobrevive? Ele não sobrevive lutando contra a pressão da água. Ele sobrevive porque a pressão dentro do seu traje é exatamente igual à pressão do lado de fora. A maioria das pessoas caminha pelo mundo com o interior vazio. Quando a pressão social, a crítica ou a rejeição batem em suas portas, eles implodem. Eles são esmagados pelo peso do mundo externo, porque não há nada dentro deles para fazer o contrapeso. A autoconfiança cirúrgica é criar uma pressão interna tão densa, baseada nas suas próprias convicções, na sua própria filosofia e no seu próprio código de honra, que o mundo exterior pode desabar em caos, mas você permanecerá intacto. Você se torna a própria pressão. Pense agora em um vírus. Ele não avisa que vai entrar no organismo. Ele não pede permissão. Ele simplesmente reescreve o código da célula hospedeira para servir aos seus propósitos. O indivíduo verdadeiramente autoconfiante opera como um vírus elegante no tecido social. Ele entra nos ambientes e, em vez de se adaptar à temperatura da sala, sua mera presença altera o clima do lugar. A prática sombria. Mas como transmutar essa filosofia em carne? Como portar-se na penumbra do cotidiano? A autoconfiança sombria se manifesta na microfísica do seu comportamento. Ela é cirúrgica. Primeiro, elimine a urgência dos seus movimentos. O homem inseguro se move rápido demais. Ele fala rápido para não ser interrompido. Ele desvia o olhar rapidamente para não confrontar. Ele responde mensagens instantaneamente para não perder a atenção. Isso exala desespero. O soberano domina o tempo. Quando lhe fizerem uma pergunta difícil, não responda de imediato. Deixe o silêncio pairar no ar como uma névoa desconfortável. Olhe nos olhos do seu interlocutor, com a calma de quem está assistindo a um filme cujo final já conhece.
O silêncio obriga o outro a preencher o vazio com a própria insegurança. Segundo, aprenda a arte do desapego radical. A maior arma de manipulação que o mundo tem contra você é aquilo que você teme perder. Seu status, sua reputação, certas companhias. No momento em que você, mentalmente, faz o funeral de todas essas coisas e decide que sua integridade vale mais do que qualquer posse no mundo, você se torna incontrolável. Você não pode chantagear um homem que já aceitou viver no exílio de sua própria mente. O veredito do espelho. Estamos chegando ao fim da nossa jornada de imersão pela anatomia da mente. A chuva lá fora continua a cair, indiferente aos dramas humanos. E você continua aí do outro lado da tela, processando essas palavras. Você tem agora duas escolhas bem delineadas diante de si. Você pode fechar este vídeo, retornar para o conforto das suas ilusões coloridas, continuar buscando fórmulas mágicas de 3 passos para o sucesso, mendigar a atenção de pessoas que esquecerão o seu nome assim que você der as costas. Você pode continuar sendo a marionete que o sistema moldou, ou você pode aceitar o batismo das sombras. Você pode decidir, a partir desta noite, que o tribunal que julga a sua vida está permanentemente fechado para o público externo. Você pode assumir o papel de arquiteto da sua própria fortaleza interna. Não procures mais heróis lá fora. Torne-se o mistério que os outros tentam decifrar. Vista sua sobriedade, silencie suas intenções e caminhe pelo mundo sabendo que, na penumbra da vida, os ingênuos assistem ao espetáculo. Os tolos atuam com desespero. Mas são os soberanos que, em absoluto silêncio, controlam os fios do destino. Eles não precisam do ruído dos aplausos para saberem que venceram, porque a verdadeira vitória não se anuncia, ela se impõe. Enquanto o mundo se desgasta na superfície, gritando por atenção, o homem de mente sombria opera nas profundezas, invisível e intocável, movendo as peças de um jogo que os outros nem sequer sabem que está acontecendo. Agora, meu caro ouvinte, nós chegamos ao ponto de não retorno. O silêncio que se instala neste exato segundo não é um vazio. É o peso de uma escolha, que você terá de carregar quando a tela se apagar e o frio do quarto o abraçar novamente. Eu preciso dizer que, assim como em toda a história da humanidade, muitos assistirão estas mensagens como quem assiste a uma peça de teatro barata. Eles vão embora, deitarão suas cabeças no travesseiro e amanhã de manhã voltarão a mendigar o olhar do mundo, a implorar pela esmola de um sorriso, a sangrar mentalmente diante do menor sinal de desaprovação alheia. Eles escolheram a servidão voluntária e, no fundo, eles merecem o chicote da própria fragilidade. Mas você ainda está aqui. Você permaneceu até o último ato. Isso me diz que você carrega sob a pele uma inquietação que não pode ser anestesiada por discursos motivacionais infantis. Você reconheceu no meu tom não um conselho, mas um espelho. Um espelho que reflete aquilo que você sempre soube, mas nunca teve a audácia de confessar a si mesmo. Você não pertence à massa. Você não foi feito para o rebanho. Se este manifesto despertou a fera adormecida que você passou anos tentando domesticar para agradar os fracos, faça deste momento o nosso pacto de silêncio. Eu não lhe peço que divulgue esta mensagem aos 4 ventos. Os segredos da penumbra não são feitos para os ouvidos dos tolos, mas peço que deixe a sua marca. Ao tocar no botão de curtir abaixo deste vídeo, você não está apenas alimentando uma máquina de códigos. Você está deixando um sinal digital, uma assinatura de sangue invisível que diz: eu compreendi a mensagem.
É o seu cumprimento silencioso a quem ousou olhar no mesmo abismo que você. E se você decidiu que a sua jornada pela psicologia sombria e pela soberania da sua mente está apenas começando, assine o seu termo de compromisso. Inscreva-se neste canal. Torne-se parte desta minoria silenciosa que prefere a solidão elegante do poder à companhia barulhenta da ignorância. Ative a notificação, não para receber avisos vulgares, mas para garantir que você será convocado quando as sombras decidirem revelar a sua próxima verdade. Deixe nos comentários abaixo apenas uma palavra ou uma frase cirúrgica que prove que você decifrou o enigma desta noite. Escreva para que eu saiba quem são os cúmplices que caminham comigo na escuridão. O Tribunal do Mundo está oficialmente encerrado para você. A partir de agora, a sua única lei é a sua própria gravidade. Obrigado pela sua atenção ou pelo seu silêncio. Nós nos encontraremos novamente quando a noite for mais escura. Até breve. E lembre-se sempre de uma coisa: não tenha medo do escuro. Torne-se a razão pela qual eles acendem as luzes.